Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Concordo com o NV, é um privilégio. É um privilégio fazer parte dessa família, é um privilégio fazer parte da igreja. É um privilégio saber que a misericórdia de Deus se renovou novamente sobre as nossas vidas hoje. E é um privilégio saber que Ele cuida de nós, né? Que nós somos filhos. Eu estava pensando quando nós estávamos louvando, né? Muitas vezes nós louvamos que Deus cuida de mim, que todas as coisas, né, nele eu sou fortalecido, que na presença dele eu consigo vencer todas as minhas dificuldades. Mas muitas vezes eu penso que nós cantamos e louvamos com o coração longe dessas verdades. Muitas vezes nós cantamos e louvamos, mas da boca para fora, né? E nós não vivenciamos isso. A ideia de nós começarmos uma série, nós começamos uma série há 2 semanas atrás, sobre a vida de Cristo, é justamente a gente ter uma vida mais autêntica diante do Pai. Não uma vida religiosa, não uma vida onde eu venho aqui e cumpra, eu vou na igreja, né, vou cumprir, vou ao culto no domingo, mas uma vida verdadeira diante de Deus, onde esse louvor que nós cantamos aqui possa sair do coração mesmo, não da boca para fora. Nós começamos uma série de 50 domingos falando sobre a vida de Cristo. Semana passada o Matias trouxe sobre a Anunciação. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo e desse Deus que se fez homem, uma coisa muito maluca, se nós pensarmos em relação a isso e por que ele fez isso. 1 João 5, 11 e 12 diz que o testemunho é esse, que Deus te deu a vida eterna. E que essa vida eterna está em Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus Cristo não tem. Então, é uma série que fala sobre Jesus, o Deus que se fez homem. Jesus, aquele em que nós devemos ser imitadores, aquele a qual nós devemos representá-lo aqui na terra. É sobre isso que nós vamos falar. Abra em Romanos capítulo 8, de 28 a 30, para nós entendermos o propósito dessa série de 50 mensagens. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 28 até o verso 30. O texto diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas mesmo, né? Tanto aquelas coisas boas, como aquelas coisas não tão boas. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então você foi predestinado para quê? Para quê? Para ser conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o primeiro irmão. Ele quer que você seja conforme a imagem de Jesus Cristo, para que Jesus seja o primogênito de muitos e muitos irmãos, porque ele espera que você, sendo conforme a imagem de Cristo, as pessoas vejam Cristo em você e perguntem: o que acontece com a sua vida? Que Deus é esse? E essa pessoa venha, através da sua vida, ser um irmão desse primogênito. Um irmão nosso. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
Quando eu entendo que Deus não quer que eu seja um crente, um religioso, mas que eu seja um filho, que eu seja conforme o primogênito, conforme a imagem de Cristo, eu começo a realmente a viver aquilo que eu louvei aqui. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Imagine você, você sendo casado, você sua esposa grávida, chega no hospital aqui em São José dos Campos, ou em outra cidade, e não tem vaga. E a sua esposa está para ter um filho. Já está sentindo as dores, já vai nascer. E acontece que você não tem um outro lugar, e aí, como acontece muitas vezes no Brasil, né? A gente vê mulheres dando à luz no táxi, na porta do hospital, e foi assim, né? Praticamente muito semelhante a isso que aconteceu com José e com Maria. Queridos, Jesus Cristo é Deus. Isso é uma verdade. Vamos ler Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. O texto diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus sabia que ele era Deus, mas ele não julgou, ele desconsiderou o fato dele ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu fico imaginando um diálogo na eternidade. Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, batendo um papo. E aí o Deus Filho, Deus Jesus Cristo fala: eu vou nascer no ventre de uma mulher. E o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, provavelmente eles não se espantaram com isso, porque eles são oniscientes. É engraçado uma conversa entre três pessoas oniscientes. Cada um sabe o que o outro vai fazer, não é mesmo? Mas Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se propôs a nascer do ventre de uma mulher, de um casal, de uma família humilde, de uma família simples. Jesus Cristo, ele é comparado a um cordeiro, um animal simples, né? Não um animal que mostra força, que mostra poder. Que é isso, Deus? Por que ele veio como homem? Por que, sendo Deus, ele veio como homem? É isso que eu gostaria hoje, nessa palavra que está sendo ministrada, para a gente saber e entender isso do coração. Por que ele fez isso? Leonardo Boff, ele é um pensador católico. Ele diz o seguinte: todo menino, um dia ele quer ser homem. Todo homem, um dia quer ser rei. Todo rei, um dia quer ser Deus. Como pode um Deus querer ser um menino? Não faz isso, não tem sentido isso. Está fora do contexto. É um mistério. O que isso significa? Se a gente for ver o Evangelho de Marcos não fala desse Deus como menino. Nós temos Deus como menino nos Evangelhos de Mateus, de Lucas. João, ele chama esse menino de verbo, esse Deus, né? Do verbo que se fez carne. Ou seja, do infinito que veio como um ser finito, de um ser eterno que veio se moldar a um período de tempo, como nós estamos moldados, um ser invisível que se tornou visível, um ser sobrenatural que se tornou natural. Por quê?
por amor a mim, por amor a você. O nascimento dessa criança, José Maria, depois de uma longa viagem, estava conversando com o Léo hoje, e a gente não vai conseguir entrar nesses detalhes, né? Mas Maria sofreu muito até dar à luz e depois também, porque ela caminhou, ela teve uma longa jornada até chegar e a busca de uma estalagem, não ter achado uma estalagem, e a ponto de ir ter Jesus Cristo numa estrebaria. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E isso veio, o nascimento de Jesus Cristo veio como um presente, não só para esse casal, mas para toda a humanidade, para mim e para você. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as limitações, Jesus, sendo Deus, ele se propôs a vir ao mundo nas mesmas limitações, no ventre, na vulnerabilidade, na rendição. Ele se propôs a vir como um ser frágil que precisa ser cuidado. Ele precisou ser cuidado por Maria, sua mãe, durante muito e muito tempo. Se a gente for ver os seres viventes, o homem é aquele ser que precisa mais do papai e da mamãe por muito mais tempo. Um lobinho, logo já fica um lobo, né? Um pintinho passou 40 dias com bastante hormônio e já virou um frango, não é mesmo? Agora, tem homens que têm 40 anos e ainda são meninos, não cresceram ainda. Então, Jesus se colocou diante de toda essa situação de vulnerabilidade, de dependência. Por quê? Porque ele quis, com tudo isso, nos ensinar a obediência, nos ensinar, nesse período do nascimento até o início do seu ministério, a sermos obedientes, a mostrar que ele veio como homem, porque ele sofreu as mesmas situações até como foi colocado pela Roberta aqui, piores do que a nossa. Ele se esvaziou, ele não quis ser Deus, mesmo vindo como homem, sendo onipotente, onipresente, onisciente. Ele continuou sendo homem. Ele teve fome, ele teve cansaço, ele se humilhou, ele sofreu dor, ele foi traído, ele foi roubado. Ele sofreu todas as coisas que muitas vezes nós sofremos na nossa vida. E por que nós sofremos isso? Porque nós passamos por todas essas coisas, né, que num primeiro momento nós não entendemos, pode ser que num segundo momento também nós não venhamos a entender, num terceiro momento, mas um dia nós entenderemos, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E se nós começarmos nessa série, entendermos a vida de Jesus Cristo, nós buscarmos ser semelhantes a Ele, nós vamos passar por todas essas dores, essas dificuldades, não sentindo dor, não sentindo dificuldades, mas você agindo e tendo um propósito, você caminhando, você não ficando cabisbaixo, você não estando a ponto de desistir de todas as coisas, porque mesmo nas dificuldades, Jesus Cristo passou por tudo isso, para que eu e para que você saiba que Ele está com você, em todas as dificuldades, em todos os momentos ruins. E olha, isso para eu falar aqui é muito fácil, não é mesmo? Eu estou com o microfone, eu falo isso, vocês estão ouvindo isso. O viver isso é muito difícil. Agora, o viver isso, ele se torna mais, nós nos sentimos mais fortes quando nós sabemos dessa verdade, que Deus está conosco. Mas nós só saberemos e nós só sabemos essa verdade quanto mais semelhantes ao Filho nós formos. E nós só podemos ser mais semelhantes ao Filho quanto mais nós agirmos e praticarmos e conhecermos o Filho.
Senão, nós vamos continuar sendo seres religiosos, altos e baixos, altos e baixos. Um dia estou bem, outro dia estou mal, outro dia estou mais ou menos, outro dia estou crescendo, e aí? E aí vai a vida. A vida passa rapidinho nesses altos e baixos. Uma coisa assim muito interessante, quando eu estava nessa meditação, quando Jesus Cristo fala, deixa vir os pequeninos, né? Por que Deus se fez menino, né? Por que Deus se fez criança? Por que Ele fala, deixa vir a mim os pequeninos? Nós sabemos que as crianças têm virtudes que para nós, maduros, homens, mulheres, é importante nós termos. As crianças, elas recebem uma ofensa, mas elas conseguem trabalhar isso melhor, elas perdoam muito mais rapidamente, elas esquecem muito mais rapidamente, elas são ingênuas, elas encaram a vida com simplicidade, não é mesmo? Aí eu pensei, será que é por isso que Deus quer que eu seja como criança, como esse pequenino? Mas aí indo lá na tradução dessa palavra, lá do grego, porque o Novo Testamento ele foi traduzido para o grego, antes de ser traduzido para o português, e o pequenino, ele diz respeito a você ser, diante de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa que mostra a Ele todas as suas fraquezas, como realmente nós somos fracos. E a criança, nós sabemos, né, ela vem do primeiro Adão, nós viemos do primeiro Adão, né, ou seja, a semente da maldade está no coração de toda a criança. Ou seja, a criança, o pequenino que Deus quer que eu seja, é aquele que chega e se acosta aos braços do Pai e abre o coração e fala, olha, Pai, até aqui eu fui, agora eu não consigo mais. Me dê uma luz, né? Me dê uma orientação, me mostre o caminho, me fortaleça. Mas eu só posso fazer isso quando eu realmente sou filho, quando eu me sinto como filho, quando eu me chego ao Pai como filho. Uma coisa assim, essa situação, ele nos fala da condição humana diante de Deus, onde Jesus Cristo se entregou totalmente ao Pai, e Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Quando nós temos aqui, né, vocês veem o meu exterior, mas nós temos um mundo interior. Vocês não estão enxergando o meu mundo interior, como está meu coração, como está minha alma, meus sentimentos. E muitas vezes, esse mundo interior, ele sofre extremos. Nós temos na nossa caminhada responsabilidades, onde nós nos sentimos sobrecarregados. Nós, muitas vezes, ficamos indignados com toda a injustiça, né? Nós, brasileiros, hoje estamos vivendo uma situação como essa, né? Onde a gente vê muita injustiça, onde a gente vê muita corrupção, e nós, como que fica nosso coração diante disso tudo? Nós nos sentimos impotentes, nós vemos o nosso corpo amadurecer, nós sentimos a finitude do nosso corpo. Enfim, queridos, nós percebemos isso e chegamos diante de Deus com todas esses sentimentos, essas emoções, e abrimos o coração diante de Deus, sermos meninos e meninas diante de Deus. É isso que Ele quer. É lógico, né? Nós somos homens, nós somos mulheres, nós assumimos responsabilidades, nós temos que tomar decisões, nós temos que trazer o sustento da nossa casa, mas nós não devemos esquecer que diante de Deus eu preciso entrar diante dele desarmado. Abram em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, do verso 13 ao verso 16.
Olha só que texto. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós podemos ser e assumir muitas responsabilidades, nós podemos parecer na nossa família de uma maneira, na empresa onde nós trabalhamos, mas tudo está patente aos olhos do Pai. Verso 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, todas as dificuldades que você passou na sua vida, todas as dificuldades que você está passando hoje, seja ela qual for, de saúde, de relacionamento, de problema no trabalho, de problema financeiro, Deus passou, Jesus Cristo passou por essas dificuldades. E aí no verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, como meninos, como meninas, e não como seres orgulhosos, né? Pessoas que, não, deixa que eu resolvo. Pessoas que acabam tendo dores e dificuldades, mas não compartilham, não buscam ajuda. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você não precisa pagar nada para entrar ao trono da graça. Você não precisa fazer nada. A passagem está livre, porque esse Deus se fez menino. Porque esse Deus, Ele padeceu todas as coisas que você padeceu e padecerá no futuro. Todas as aflições que você tem, esse Jesus Cristo passou. Então, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, juntamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto fala para mim e fala para você. Se Jesus passou, eu também passo por dificuldades. Mas se Jesus pôde enfrentar isso, com Ele também eu posso, e você também pode. Nós devemos chegar a esse trono com confiança. Deixe o orgulho de lado. Por muitas vezes, eu me senti menino, sem saber o que fazer, situações difíceis, situações que você não sabe quais são as respostas, e aí a gente fica lá na cama, né, perde o sono. Muitas vezes a gente se encolhe, a gente se sente totalmente desprotegido, a gente se encolhe e volta até, muitas vezes, a posição fetal, né, de você estar totalmente esvaziado, totalmente. E é isso que Deus quer que nós nos coloquemos diante dEle, e não diante das situações. Deus não quer que você se acovarde diante das situações. Deus quer que você abra seu coração, que você mostre todas as suas fraquezas diante do trono da graça, onde você pode chegar com confiança, onde você pode chegar a partir do momento em que você tem relacionamento com o Pai, a partir do momento que você assume a figura de filho, a partir do momento em que você se sente como tendo um primogênito, Jesus Cristo. Ser homem, ser mulher, nós sabemos desse nosso papel, mas eu aprendo que eu jamais serei um homem se eu não tiver dentro de mim um menino que depende de Deus. Você jamais será uma mulher se dentro de você não tiver uma menina que depende de Deus, que se chega ao Pai e se coloca diante dele. É por isso que Deus, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele se fez homem, Ele se fez menino. Jesus Cristo, que foi Deus, veio para a terra como menino, se tornou homem, se tornou rei,
e se tornou Deus, para nos ensinarmos isso. Eu gostaria que vocês abrissem o Salmo 131. Salmo 131. Antes de nós orarmos o Salmo 131 e encerrarmos essa palavra, é importante a gente entender que Jesus Cristo, Ele veio, se fez homem, para que eu e você, nós tenhamos vida eterna. Mas não somente vida eterna, queridos. João 10, verso 10, diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Ele não quer que você tenha uma vida sem sal, uma vida sem se manifestar diante de outras pessoas, como a figura, como aquele que é semelhante a Cristo. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Para você ter essa vida em abundância, você e eu, nós precisamos buscar mais a presença do Pai. Sentimos mais e sermos mais imitadores de Jesus Cristo. Nós devemos ser homens e mulheres maduros, mas que tenham no nosso coração o quê? Um menino e uma menina dependente do Pai, dependente de Deus. Queridos, vamos buscar não só saber a teoria, ler a Bíblia, louvar da boca para fora um cântico, um hino, mas com essa série de mensagens, Deus quer nos ensinar o quê? Ele quer nos ensinar a viver o Evangelho, a viver como Cristo viveu. Salmo 131, eu creio que seria um bom salmo, colocado na boca de Jesus quando esse estava no colo de Maria. Esse seria um bom salmo para colocar na nossa boca, no nosso coração, estando no colo de Deus. Esse é um bom salmo para nós lermos, meditarmos e orarmos quando o homem se apresenta como um menino diante de Deus. A mulher se apresenta como menina diante de Deus, buscando dele a graça, buscando dele a sabedoria, buscando dele a misericórdia. Senhor, me dê uma luz. Vamos orar esse salmo, queridos. Senhor, não é soberbo o meu coração. Você ore, ore esse texto do Salmo 131. Nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse último verso, fale agora, mas substitui, ó Israel, pelo seu nome. Espera, José Roberto, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera no Senhor. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai fazer você vivenciar a vida de Cristo. Mas para isso, nosso coração tem que ser como criança. Que a gente possa resgatar o nosso coração de criança diante de Deus, porque a idade vem e a simplicidade, a facilidade de perdoar, o orgulho, eles vêm muito forte no nosso coração. Eu vou orar e logo ele vai louvar o cântico. Eu gostaria que você louvasse esse cântico, mas louvasse diferente. Se você se sente que você não tem essa intimidade com o Pai, como criança, que você louve com um coração sincero, para que você tenha essa intimidade com o Pai, como criança.
Que você tenha uma semana diferente, que você faça coisas diferentes, faça como coisas que Jesus Cristo faria. Ajude pessoas que estão em dificuldades, ajude pessoas que não estão achando soluções para os seus problemas. Muitas vezes ela não precisa que você vá lá e dê a solução, mas só o fato de você encostar a mão no ombro de uma pessoa que está em dificuldades, se fazer presente, você já muda a vida dessa pessoa. Visite um doente, fale para uma pessoa que é do seu convívio: eu te amo. Como é difícil sair essa palavra da nossa boca. Ajude o próximo, seja gentil, seja gentil e comece sendo gentil em casa. Faça como Jesus Cristo faria, faça diferença na vida das pessoas. Só que para eu e para você fazermos isso, nosso coração tem que voltar a ser como Cristo. Senhor, eu quero agradecer, quero te louvar por essa palavra, Pai. Quero te louvar por o Senhor ter mandado o seu Filho, mesmo sendo Deus, nascer no ventre de uma mulher humilde, simples, que aceitou de bom grado essa ordenança de dar a luz ao menino Deus, a José, o seu esposo, a toda a dificuldade que esse casal teve, a esse filho que veio numa situação totalmente vulnerável, que se fez homem, que sofre dores, que sofre traições, que sofre todo tipo de amarguras. Esse Deus veio para nos ensinar que, apesar de todas as nossas dificuldades que nós passamos, esse Deus é conosco. E esse Deus passou por todas essas dificuldades. Por isso nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, com um coração de criança, um coração de menino, de menina, dizendo: Pai, eu necessito de Ti. Pai, esse problema que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou passando, Pai, me ajude, me fortaleça, Senhor. Todas essas coisas contribuem para o meu bem. Eu preciso não só declarar isso da boca para fora, mas eu preciso acreditar nisso. Me ajude, Senhor Deus, a ter um coração de criança perante Ti, Senhor. E a ser um homem maduro, uma mulher madura, diante de um mundo que está carente de pessoas que façam diferença, pessoas que sejam honestas, pessoas que sejam gentis, pessoas que sejam amáveis, pessoas que visitem doentes, que ajudem aquele que está necessitado. Pai. Senhor, coloque isso no nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo.